Motivação 3.0. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Estudos Dizem. Um episódio diferente, a estreia de um novo formato aqui que vai complementar os episódios com convidados aqui do nosso podcast, seguindo a nossa temática, Estudos Dizem. Então aqui a intenção é fazer uma revisão dessa obra, não é um resumo, tá? A intenção aqui não é ser um resumo de um livro, é ser uma revisão realmente. E essa revisão ser feita através de um modelo sistemático aqui que eu desenhei para encaixar dentro da minha rotina e conseguir seguir entregando aí um conteúdo de valor para todos que acompanham o podcast aqui. Nem sempre a gente consegue fechar as agendas com os convidados, então volta e meia pode ter uma semana que a gente vai ter um episódio com convidados, numa semana vai ter 2 episódios com convidados. A gente segue com o nosso compromisso inicial de ter 52 episódios com convidados aqui no podcast Estudos Dizem, mas enquanto a gente está nessa jornada aqui, a intenção é cumprir com a missão dessa plataforma aqui de entrega de conteúdo, que é propagar o que os estudos dizem. Então, eu montei um modelo particular aqui para eu fazer uma revisão de alguns livros que eu já li e, através dela, fazer um episódio sobre essa obra. Então, qual foi o modelo que eu desenhei? Durante 1 hora, eu parei e revisei o livro. Vi minhas anotações, fiz algumas novas, marquei alguns post-its novos que eu não tinha marcado, enfim. E depois, durante 1 hora, eu montei um mapa mental, que era uma coisa que eu não tinha feito. Apesar de eu ter uma metodologia de marcações aqui própria, um dia eu falo sobre ela, eu não tinha um mapa mental digital sobre esses livros. Então eu estou aproveitando e fazendo isso e te mostrando o meu processo. E dividindo contigo o resultado da minha revisão do mapa mental, que virou o meu mapa mental aqui desse livro, ok? Então, a partir de agora, eu vou dividir a minha tela contigo e eu vou te mostrar o resultado. Qual foi o mapa mental dessa obra, para a gente falar aqui sobre o que dizem os estudos em relação à motivação, tá? Então, inclusive aqui no final desse vídeo, eu vou deixar o time-lapse lá da 1 hora de revisão e de 1 hora de construção aqui do mapa mental, tá? Então, o livro é o Motivação 3.0, do Daniel Pink. Lembrando que a intenção aqui não é ser um resumo de um livro, né? Mas para facilitar e para que eu conseguisse entregar esse conteúdo aqui dentro e montar um mapa mental dentro de 1 hora, que é a proposta aqui, eu tive que... na verdade não tive, né? Mas eu entendi que a melhor maneira era separar por capítulos, tá? Então, eu vou começar aqui pela introdução. Deixa eu fechar aqui as primeiras ramificações aqui do mapa mental para você conseguir acompanhar. Então, vamos lá. O Daniel Pink, ele escreveu esse livro, publicou em 2009, e na introdução, ele fala de um estudo feito pelo Harry Harlow, feito em 1949, tá? Esse estudo foi feito com macacos rhesus, que é um macaco que tem uma certa capacidade cognitiva avançada, assim, para macacos. Ele tinha um quebra-cabeças, que não vou conseguir te mostrar aqui, mas no livro tem uma imagem, um quebra-cabeças com uma alavanca, enfim, razoavelmente simples, né? E os macacos, eles começavam a resolver o quebra-cabeças sem terem estímulo externo. Isso foi uma coisa que não era esperada, porque segundo, né, o que se entendia sobre a ciência da motivação naquela época, existiam 2 impulsos que nos fariam nos mover, né? E a palavra impulso aqui está relacionada a ser o fator que nos move, né, que nos motiva para a ação. Um deles seria biológico, né, que seria saciar fome, sede, e não era o que estava acontecendo. Eles colocaram o quebra-cabeças lá e os macacos rhesus, eles se interessaram de uma forma... Eles não estavam saciando fome ou saciando a sede ou qualquer outra necessidade biológica, né? Eles também não tinham recompensas extrínsecas, que era o segundo modelo de impulsão que a ciência aceitava na época, que era ou punições ou recompensas do comportamento.
E aí ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa a mais ali, né? Realizar a tarefa consistia em uma recompensa intrínseca. Era como se eles tivessem prazer na tarefa, né? O prazer da tarefa era a recompensa. E aí ele escreveu, né? Algumas partes aqui eu transcrevi e da minha revisão faz sentido para mim, né? Eu vou dividir contigo. Que é, olha só, o comportamento obtido dessa investigação levanta algumas questões interessantes para a teoria da motivação, que estava sendo questionada pelo Harlow lá, né? Alcançamos um aprendizado significativo e mantivemos um desempenho eficiente sem recorrermos a incentivos especiais ou intrínsecos. O que isso significa? Significa que tinha alguma coisa a mais ali que não estava mapeada, né? E teve uma questão que quando foi colocado recompensas, teve ainda uma perda de interesse naquela tarefa. E aí ele fala de um outro experimento também, lá na introdução, do Edward Deci, que é extremamente importante para nós. Ele faz um experimento com o que ele chama de o cubo-soma. É uma série de quadradinhos que dão diversas formas, enfim, você consegue construir várias coisas com esse tal desse cubo-soma, né? E aí tinha 2 grupos, e aqui é interessante, né? O grupo 1, ele, durante 3 dias, ele tinha que... Na verdade, os 2 grupos, durante 3 dias, tinham que montar o máximo de combinações possíveis, ou seja, ficar brincando com esse teste cubo aí, que tem esse cubo-soma, que tem milhões de possíveis combinações. Tu pode desde fazer uma letra, desde fazer formas abstratas, ou imitar um sofá, enfim... Milhões de possibilidades são possíveis de serem feitas com essas peças desse cubo-soma, tá? O grupo A teve o seguinte formato: no dia 1 eles não tiveram recompensa, no dia 2 eles tiveram recompensa, no terceiro dia eles não tiveram recompensa, tá? A mesma coisa, a mesma tarefa foi feita para o grupo 2, para o grupo B, só que em nenhum dos dias eles receberam recompensa, tá? Aí, quando eles conversaram com o grupo A, que era o grupo que no dia 2 tinha recompensa, chegou no terceiro dia e eles disseram o seguinte para os participantes: olha só, galera, acabou a verba, né? Acabou a verba aqui da pesquisa, então no dia de hoje, vai ter que ser sem recompensa. E aí olha o que interessante aconteceu, que é relevante aqui para a gente pegar aqui essa essência. No dia 1, todos os participantes... De um total de 8 minutos que eles foram deixados brincando sozinhos, né, quando não tinha nenhuma implicação deles estarem brincando, porque o pesquisador, ele fazia o desafio das pessoas montarem o máximo possível de combinações, e aí ele saía da sala com a desculpa de que ele ia imputar esses dados num computador, né? Lembra que a pesquisa é de 1969. Um computador, nessa época, ocupava uma sala inteira. Então, ele tinha que sair da sala para imputar os dados no computador. Mas ele não ia imputar dado porcaria nenhuma. O que ele ia fazer? Ele ia ficar espiando aquelas pessoas durante 8 minutos. Então, ele espiou essas pessoas depois da tarefa. Ou seja, ali eles estavam num natural, né? Numa situação natural. E no primeiro dia, os participantes brincaram com esse tal desse cubo-soma durante 3 minutos e meio. No segundo dia, quando os participantes tiveram recompensa, subiu para 5 minutos. Ou seja, eles ficaram mais interessados pela atividade, mesmo no período que eles estavam ociosos. Mas no terceiro dia, quando o grupo A não tinha mais recompensa, foi um detrator aqui. Deixa eu ver até se eu aumentar aqui, talvez fique um pouco melhor de acompanhar, né? Foi um detrator aqui. Por quê? Porque eles perderam o incentivo. E no terceiro dia, eles brincaram menos com o cubo-soma no intervalo do que o primeiro dia. Já o grupo que não teve recompensa em nenhum dos dias, ele foi aumentando gradativamente o interesse ao longo dos dias. E aí o Deci escreve lá, em 1969, o seguinte: quando o dinheiro é usado como recompensa externa para certa atividade, os voluntários perdem interesse intrínseco na atividade, né? Que é o interesse interno. E aí lá na página 15 ele fala uma das coisas interessantes aqui, que me marcam muito aqui. Esse livro ele tem muito a ver com a mensagem que eu venho tentando passar há um bom tempo aqui, através de todas as formas de comunicação que eu utilizo nos meus trabalhos, nas minhas palestras e tudo mais.
Ele fala aqui, ó, esse é um livro sobre motivação. Ele fala que as empresas hoje em dia, ele se escreveu em 2009, tá? Muitas vezes elas tomam decisões muito mais arraigadas no folclore do que em ciência. E aí essa palavra folclore aqui, ela chega a ser pesada, né? Porque acaba sendo uma fala verdadeira. Quem está dentro do mundo corporativo e tem contato com a ciência sabe disso. E a palavra folclore, ela é uma pancada porque ela vai, né, de encontro com os contos, né? O folclore, Saci Pererê, o folclore, o Boto Cor-de-Rosa, né? Enfim, contos, lendas. E é muito ruim ter um negócio que é direcionado, que tem suas decisões baseadas por folclore, né? Sendo que a gente tem a ciência para fazer isso hoje. E ele dá essa mensagem lá em 2009. Dá uma olhada, né? Para mim, o Daniel Pink é um cara bastante à frente do tempo dele, né? Ou eu que tive contato muito tempo depois, né? Mas, enfim, ele diz uma frase aqui que me marca e eu uso ela até hoje nas minhas conversas. Há muito tempo existe um desencontro entre o que a ciência sabe e o que as empresas fazem. O objetivo desse livro é suprir essa lacuna. Então, esse livro aqui, eu escolhi ele para ser o primeiro a ser revisado nesse formato, porque ele tem muita conexão com tudo que eu faço hoje. Essa mensagem, né? Não só a motivação está ali dentro, sim, meu tema central, quem me conhece aí sabe que é a felicidade e tudo que engloba isso, né? Mas essa diferença, essa distância, esse mismatch, né, que ele fala, né, essa divergência entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz, isso aí segue muito forte. E aí ele vai falar aqui da ascensão e queda da motivação 2.0, né? Deixa eu recolher aqui os itens do mapa mental aqui para a gente acompanhar aqui. Ele usa no começo do capítulo a comparação da enciclopédia Encarta, que muitas pessoas nem sabem que existe, né? Eu me lembro da Encarta sendo lançada, versus a Wikipédia, né? A Encarta tinha a missão de substituir a Barça, né? A enciclopédia Barça. E era uma enciclopédia que estava sendo capitaneada pela Microsoft, né? Ela tinha diversos CD-ROMs, não sei se você sabe o que é CD-ROM, mas a Encarta vinha em CD-ROMs inicialmente. E 10 anos depois, quem venceu essa batalha acabou sendo uma enciclopédia de colaboração intrínseca, que não tinha os milhões, os bilhões de investimentos que a Microsoft vinha fazendo. E aí ele faz isso mostrando o poder, ele fala disso, tentando mostrar o poder da motivação intrínseca, que não é só ter recurso para conseguir fazer as entregas, é preciso gerar essa colaboração intrínseca para gerar sucesso. E o fracasso da Encarta e o sucesso da Wikipédia acaba sendo um exemplo que ele usa. Eu gosto da metáfora que ele fala que existem sistemas operacionais, o iPhone, o Windows, né, tem os seus sistemas operacionais, e que a sociedade também tem um sistema operacional. Ele fala que o sistema operacional da sociedade tem alguns aspectos, como, por exemplo, os acordos econômicos, as instruções que a gente recebe, protocolos, e muitas vezes suposições, aquilo que a gente supõe que é certo, aquilo que a gente acredita que é certo, mas nem sempre é. E aí que entra aquela fala do folclore que ele usa antes, né? E aí, uma dessas crenças, uma dessas suposições que ele comenta que precisam ser quebradas, é que existe a metáfora da cenoura ou do chicote, né? Ou você coloca a cenoura para frente para uma pessoa se mover, ou você coloca o chicote nas costas, né? Dá-lhe uma pancada para que aquela pessoa se movimente, né? A metáfora da cenoura ou do chicote, né? A metáfora pode ir adiante ainda, mas nós vamos ficar por aqui, né? Mas aqui, enfim, ele fala que uma dessas suposições é que se eu quero motivar mais uma pessoa, ou a cenoura tem que ser mais crocante, né? Ou preciso de mais recompensa, ou o chicote tem que ser mais forte. Ou a punição tem que ser mais severa. E aí ele faz o comparativo aqui dos 3 tipos de motivação. Ele começa com a motivação 1.0, que seria a sobrevivência ao mundo selvagem, né? Seria a nossa motivação para ir buscar comida, para ir buscar alimento, para sobreviver de uma forma geral.
E depois ele fala da motivação 2.0, que é essa motivação do chicote ou da cenoura que eu acabei de te falar. E aí ele cita o Taylor, né, do Taylorismo, da primeira Revolução Industrial, como sendo o grande proliferador dessa cultura, né? E aí ele fala aqui que o Taylor defendia que eu precisava ou buscar uma recompensa ou evitar uma punição para me mover. Então, se eu quero que as pessoas se movam em determinada direção, eu preciso recompensar as pessoas que estão indo nessa direção e punir as que não estão, né? Esse é mais ou menos o desenho simplificado aqui do Taylorismo, né? E aí ele fala de uma motivação 2.1 que é interessante falar aqui no contexto histórico, que o Douglas MacGregor, que foi aluno do Maslow, inclusive, ele fala que ele começa a perceber que as pessoas, que os seres humanos, eles têm alguns instintos que vão além desses dois impulsos aqui, né? Esse aqui seria o impulso 1 e o impulso 2, que a gente falou lá em cima na introdução como é que é o nome dele? Do Harlow, né? Então, ele chama essas descobertas que estão ali incubadas, mas que não foram aceitas pelo grande mundo ainda, de um grande movimento não reconhecido como grande movimento. Eu achei interessante isso, porque mesmo escrito em 1960, acho que essa frase aqui, ela casa com muitas realidades hoje. Por isso que ela me marcou aqui na hora que eu fui fazer o mapa mental. E aí, ele vai falar aqui que a gente tem basicamente dois tipos de trabalho. O primeiro trabalho é o trabalho algorítmico, né, que seria o trabalho que tem um passo a passo. Você faz isso, depois você faz aquilo, depois você tá lá com o resultado pronto. Seria mecânico, seriam os trabalhos hoje que, né, quem está dentro do mundo executivo aí vai chamar de operacional. E o outro tipo de trabalho seria o trabalho heurístico, que é exatamente o contrário, o contrário de tudo isso, né? Que seria justamente não ter um passo a passo. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, e eu preciso da minha capacidade cognitiva para resolver esse problema e conseguir fazer o trabalho, fazer as entregas. E aí ele traz uma pesquisa da McKinsey nesse mesmo capítulo aqui, onde ele fala que 30% dos trabalhos são algorítmicos e 70% são heurísticos. Isso lá atrás, em 2009, numa previsão. Então, basicamente hoje, a gente sabe que boa parte dos trabalhos algorítmicos, né, dentro desse construto que ele traz, de algorítmico, né, a gente sabe que boa parte deles vão ser substituídos pela inteligência artificial. E talvez alguns, né, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, o heurístico é alguma coisa também. Então, boa parte dos trabalhos que o ser humano vai ter que fazer vão ser heurísticos, né? Tudo que é operacional vai ser automatizado. E a Teresa Mabil aqui, que é uma professora, estudiosa, pesquisadora da Harvard Business School, ela fala que as cenouras e os chicotes, eles podem funcionar, mas eles vão funcionar onde? No trabalho algorítmico. Quando a gente coloca uma necessidade heurística, ou seja, uma necessidade de pensamento cognitivo, de ter que usar criatividade, por exemplo, para resolucionar um problema, esse tipo de motivação, o chicote ou cenoura, ele falha. Ele pode falhar. Então, para tarefas heurísticas, né, o impulso do Harlow, o terceiro impulso, é fundamental. E aí a Teresa Mabil traz aqui que o princípio da motivação intrínseca da criatividade, que é a motivação intrínseca favorece a criatividade e a motivação extrínseca controladora, ela é prejudicial a ela, né? Algumas coisas que a gente já sabe hoje, mas que lá atrás ele já evidencia. E aí ele diz que essa motivação, né, ela tem 3 grandes problemas. Ela não harmoniza com as formas de negócio atuais, ela também não se adapta à economia do século XXI, que já em 2009 já se falava sobre sustentabilidade, sobre uma empresa com propósito, sobre uma empresa que... O propósito da empresa não pode ser ter lucro, o propósito da empresa tem que ser gerar valor, né? A gente sabe isso é muito forte hoje, mas lá atrás ele já falava, e por isso que ele diz que a motivação extrínseca não casa com isso, né? E não tem conciliação com grande parte do trabalho, que tem a ver com o algorítmico ou heurístico que a gente já comentou, né? Então, essa é a primeira parte aqui, né? Então, deixa eu dar uma conferida aqui como é que tá o tempo para a gente avançar. E aí, no capítulo 2 aqui, nossa senhora,
Isso aqui saiu em 1 hora, galera, né? Quem tá só ouvindo aqui, eu acabei de abrir aqui um mind map e ele ficou gigante aqui, cheio dos dendritos aqui das árvores, dos galhos, né? E aí, ele vai mostrar aqui no capítulo 2 algumas razões pelas quais as recompensas e punições não funcionam, defendendo o ponto de vista dele, né? Ele traz aqui uma revisão do Edward Deci, que faz uma meta-análise, para mim, que ela é quase como um carimbo, né? Que fala que aqui, ó, a investigação cuidadosa dos efeitos das recompensas relatadas em 128 experimentos levou à conclusão de que as recompensas tangíveis tendem a ter um efeito substancialmente negativo sobre a motivação intrínseca. Ou seja, cara, são 128 experimentos cuidadosamente analisados, provando, cara, que quando a gente coloca recompensas tangíveis, né, a gente pode ter um efeito negativo na motivação intrínseca. Ou seja, o chicote ou a cenoura não é suficiente. É preciso de uma motivação a mais, né? E aqui, quando se tem o contrário, né? Quando se opta por controlar o comportamento das pessoas no curto prazo, ocorrem danos no longo prazo. Então, pô, uma meta-análise de 128 estudos aqui do Edward Deci, cara, ela é um carimbo mostrando que querer depender da motivação extrínseca tá fadado ao falhaço, é ótimo, né? Ao fracasso. Aí ela fala aqui, ele fala também inclusive esse case aqui, ele fala no TED dele, que ele tem um TED sobre esse livro aqui, se você não assistiu, eu recomendo, do problema da vela, do Paul Dunker, que depois foi utilizado pelo Sam Glucksberg num experimento semelhante ao que ele utilizou lá no do Harlow e no Deci, mostrando que quando a gente tem uma tarefa que precisa pensar, quando a gente tem uma tarefa heurística, a gente colocar a punição ou a recompensa, a gente pode atrapalhar o processo de entrega. Então, a gente precisa ir além se a gente quer motivar as pessoas ao nosso redor a fazerem esse tipo de trabalho bem feito. Ele fala também que nem todas as recompensas são ruins, né? Ele fala dos benefícios aqui da recompensa intrínseca, porque ela não tem atalho. Você não consegue manipular uma recompensa intrínseca. Já a recompensa extrínseca, sim. Ele traz alguns exemplos de situações onde gestores fazem fraudes em relatórios para ter direito a bônus. As pessoas não fazem fraudes em relatórios para terem recompensas intrínsecas, entende? Então aqui ele traz essa margem aqui de que às vezes a recompensa intrínseca ela pode favorecer a desonestidade. Ele traz um case também que eu acho relevante de uma escola que estava com problemas dos pais buscando as crianças atrasadas lá no final do expediente, 6 horas, 7 horas, enfim. E aí a escola resolve colocar multa para os pais que se atrasam. O resultado foi o oposto. Os pais que buscavam no horário começaram a se atrasar, porque eles começavam a ver não um princípio moral em atrasar, de buscar o filho na escola, mas eles começaram a ver, não, eu tô pagando a mais para deixar o meu filho ali porque eu tô trancado no trânsito, porque eu tô numa reunião. Ele começou a ver como uma transação puramente única e não como um motivo moral para respeitar o horário, por exemplo, das professoras e que tem horário para ir para casa, etc, né? Ele fala também do vício em recompensa, né, da dopamina, porque toda vez que a gente tem uma recompensa, a gente tem essa liberação de dopamina, essa sensação agradável de prazer. E você provavelmente já sabe, se não sabe, tá sabendo agora que, né, a dopamina, ela ativa basicamente a mesma circuitaria neural que é envolvida nas drogas, no vício das drogas, do álcool, dos jogos. E ele diz que esse caráter viciante pode distorcer a qualidade das nossas decisões. Isso aqui é muito importante. Porque olha só, se você animar uma pessoa na perspectiva de recompensas e ela estiver na frente de uma máquina de caça-níqueis ou num cassino, será que eu tô direcionando ela para o caminho certo? Não, porque ela vai estar querendo de novo aquela recompensa, mesmo que ela se prejudique no processo. Ele dá o exemplo do cassino aqui nessa situação. Achei um bom exemplo. E aqui são os 7 erros que ele comenta que as pessoas podem cometer quando a gente tenta utilizar a recompensa extrínseca como
como uma ferramenta para fazer as pessoas se motivarem, né? Pode extinguir a motivação intrínseca, pode minar o desempenho, né? Diminuir a performance das pessoas, pode sufocar a criatividade, pode reduzir o bom comportamento, encorajar a desonestidade, pode também se tornar viciante e ainda fomentar o pensamento no curto prazo, tá? Aí aqui, o Daniel Pink, eu gosto dele, né? Ele tem umas sacadas que... Eu sou fã dele, né? Não adianta, você já deve estar vendo aqui, né? Ele chama o capítulo 2 e o capítulo 2.A, né? Com uma continuação do capítulo 2 aqui, quase um capítulo entre o 2 e o 3. Que ele fala que em algumas situações as recompensas elas vão funcionar. Ele usa o problema da vela como uma amostra de que o problema da vela, quando ele é colocado numa situação... que é um tipo de um quebra-cabeças, tá? O problema da vela. Quando ele é colocado numa situação mais simples, onde a resposta está mais óbvia para quem está resolvendo o problema, menos heurístico e mais algorítmico, né? A recompensa ela funciona. Então, para tarefas que você não precisa de muita criatividade, para tarefas onde você não precisa dessa muita personalização de qualidade de decisão do que a pessoa vai fazer, pode funcionar a recompensa, tá? E é isso que ele diz aqui, quando a tarefa é operacional. E aí dá alguns caminhos para ela funcionar dentro desse modelo. Primeiro, a pessoa precisa saber por que ela está fazendo, justificar a tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Ela precisa entender os motivos para que essa recompensa funcione, né? Se ela... né, como eu escrevi rápido aqui, eu já estou vendo que eu tenho uns errinhos de português, eu já vou corrigindo aqui, ó. Se a tarefa for tediosa, reconheça. Olha só, eu sei que vai ser um pouco chato fazer isso, tá? Mas é importante, tem um motivo para fazer isso. Então, essa transparência é importante também, para as pessoas se sentirem importantes no processo. E permitir que as pessoas tenham um mínimo de autonomia. Daí ele dá um exemplo aqui, cara, você está no mercado e as pessoas, lá, os colaboradores, têm que enrolar os cartazes no final do dia, um exemplo. Cara, o que ele está falando aqui é não criar protocolo para enrolar o cartaz bonitinho, só desse jeito, do padrão ABNT de enrolar cartaz, entende? Ele está falando aqui de dar um certo tipo de autonomia para as pessoas dentro desse tipo de atividade. A gente vai falar sobre autonomia um pouco mais depois. E tentar valorizar as recompensas intangíveis, que são elogios, que são feedbacks, né? A Teresa Amabil aqui, que é aquela mesma professora de Harvard que eu citei anteriormente, ela diz que, nesse momento, fornecer informação não é tentar controlar. Nesse momento, fornecer informação é transparência. Então, fazer essa distinção aqui para não ser confundido com esse microgerenciamento, né? E aí aqui ele faz uma revisão literária, basicamente, de 3 teorias até chegar na teoria dele, né? Ele fala da teoria do Richard Ryan e do Edward Deci, que escreveram a teoria da autodeterminação. Eles escreveram mais de centenas de artigos, né? E o resultado, basicamente, desses artigos, dessas pesquisas, desses experimentos que eles fizeram, basicamente é o mesmo. Segundo eles, os seres humanos possuem um impulso interno e inato, ou seja, ninguém precisa ensinar as pessoas a serem autônomas, a serem autodeterminadas e conectadas. E quando esse impulso, né, eles são atendidos, as pessoas conseguem mais resultados e levam uma vida mais rica, segundo a teoria da autodeterminação. Aí ele fala de um outro aqui, né, de 2 médicos que encontraram semelhanças entre pessoas que têm tendência cardíaca, a doenças cardíacas ou não. Ele fala também da teoria do McGregor, que pressupõe que os seres humanos precisam do chicote da cenoura, que essa seria a teoria X, e algumas pessoas enxergam o mundo como se fosse uma teoria Y, né, que seres humanos, o ser humano é maior do que cenouras e chicotes. E aí ele vai tecendo essas teorias aqui até chegar na dele, que ele chama de tipo I e tipo X. O tipo I é de intrínseco e o tipo X é de extrínseco, né? Porque tem um X no extrínseco. Então, ele diz que o comportamento tipo I, ele não é inato. Ele vai na contramão aqui do Richard Ryan e do Edward Deci, que ele precisa ser ensinado a isso. Então, ele traz aqui algumas evidências de que quando as pessoas elas aprendem, né, esse comportamento do tipo I, que ele chama esse comportamento intrínseco,
e não extrínseco, o desempenho sempre é melhor do que do tipo X. Que ele faz um alerta aqui importante, que o tipo I ele também se importa com dinheiro. Não é que esse cara não quer recompensa no sentido de não precisar de dinheiro, sim, ele precisa. Mas ela, como recompensa diante de uma atividade, ela pode sim inibir a motivação. E o comportamento tipo I, ele é renovável, ele não... Ele entra na questão da sustentabilidade porque é uma energia interna, né? Além de ser mais saudável, enfim, ele traz alguns elementos mostrando aqui que as pessoas que têm esse tipo são mais felizes e entregam mais resultados. Então a gente vai para o outro lado aqui do nosso mapa mental, onde ele apresenta os 3 elementos, né? A parte 1 e a parte 2 do livro. Essa aqui é a parte 2, onde ele apresenta quais são os 3 elementos dessa motivação 3.0 que ele chama aqui no livro. O primeiro elemento é a autonomia, né? Então, ele traz umas frases interessantes aqui, por exemplo, do Jeff Gunter, se não me engano, o nome completo dele, que é o CEO da Medius, uma empresa de desenvolvimento de software, onde ele fala que gestão não é ficar circulando para ver se as pessoas estão em suas salas. Ele fala tá falando da autonomia nesse momento, né? Ele diz que a palavra gerenciamento, ela não é natural. A natureza, ela não gerencia nada, ela acontece. Então, ele diz que o gerenciamento é algo exclusivo do ser humano. Então, controlar as pessoas seria algo contranatural. E por isso que não funciona. E por isso que esse desejo de autonomia inato, né, esse impulso de autonomia inato, como o Richard Ryan cita lá anteriormente, ele é tão valioso. E aqui ele vai dizer ainda também que ele apresenta uma série de estudos aqui, né? Eu só não coloquei mais porque faltou tempo, porque eu tinha o prazo de colocar meu compromisso de fazer a revisão em 1 hora, o mapa mental em 1 hora e a gravação aqui, né, também não passar desse horário, desse tempo. Então aqui é muitos estudos que ele traz falando sobre esses benefícios, tá? Cara, essa empresa tem mais autonomia, ela vende mais. Essa empresa tem mais autonomia, ela produz mais. Essa empresa tem mais autonomia, as pessoas se sentem mais felizes. Tudo que tu pode imaginar de bom acontece quando as pessoas têm mais autonomia, tá? E tudo isso está aqui dentro, né, desse livro. E aí ele traz aqui, basicamente, 4 tipos de autonomia como insights para que a gente possa colocar em ação isso, né? Primeiro autonomia de tarefa. É o que fazer. Aqui ele fala da regra dos 20% do Google, né? O que seria ser essa regra dos 20%? O colaborador do Google, ele tem 20% do tempo dele disponível para trabalhar em projetos que ele queira, que ele escolhe. Ele decide o que ele vai trabalhar. E aí uma curiosidade aqui é que o Gmail nasceu da regra dos 20%. Um colaborador inventou o Gmail dentro desse programa de regra de 20%. A maioria dos produtos de sucesso do Google nasceram dentro desse tempo onde os colaboradores têm essa liberdade. Então percebe aqui que isso mostra a força de entrega de resultado quando você dá autonomia para o seu colaborador. A gente não está falando aqui em deixar o cara escolher 100% das suas atividades, né? Aqui não é isso. Aqui né, regra dos 20%. Inclusive, mais no final, ele até dá alguma sugestão, né? Eu acho que até não coloquei isso no mapa mental, mas ele fala de qualquer mudança dentro da corporação, a gente nunca colocá-la como permanente, né? Você como gestor, você como essa pessoa que vai utilizar esse conhecimento aqui que a gente está dividindo contigo, quando você for implementar, você fala assim, ó, durante 6 meses, durante 3 meses, nós vamos agir assim. Durante 3 meses, vocês vão ter 20% do tempo. Durante 3 meses, vocês vão ter esse tipo de estratégia aqui que está sendo sugerida. E depois a gente vai avaliar se a gente continua ou não. Então, você não escreve nada em pedra. E você adequa, você entende, porque cada empresa é uma empresa, cada cultura é uma cultura. Então, isso aqui é importante. E, cara, eu não podia deixar de falar, né, que o Post-it nasceu num tempo de ócio, né? Num tempo do Art Fry, quando ele descobriu aquela cola que não funcionava muito bem, porque o Post-it basicamente tem essa origem, né? Mas enfim, não vamos desviar aqui, né? E aí tem os outros tipos aqui de autonomia, de tempo. Quando eu vou fazer?
no trabalho onde você é líder hoje, onde você atua, você consegue pelo menos determinar as horas que você vai fazer algumas atividades, isso pode aumentar a motivação intrínseca, né? Que a gente já viu aqui que tem muitos benefícios. É a mesma coisa que a técnica, o jeito que você vai resolver isso, como você vai resolver isso. Aí ele traz o exemplo das Apos aqui, que no atendimento a cliente não ficava medindo se o call center lá, se o atendente resolveu o problema em 5 minutos ou em 30 minutos. Eles não avaliavam isso, porque o que estava sendo feito ali no meio era uma questão de confiança, né? Baseada na educação de cultura corporativa, educação corporativa que foi feita ali, e de cultura, que, cara, tu tem carta branca para resolver do jeito que tu quiser, né? E tanto que as Apos virou tem um escândalo depois com o Tony Reich lá, que até eu preciso ver onde é que tá, porque a última vez que eu vi foi só um boato. Preciso ir atrás até para confirmar. Se você tem uma atualização aí, se a situação do Tony Reich, se foi comprovado realmente, todas aquelas questões que algumas pessoas denunciaram abusos lá internos, me avisa. Mas até onde eu sei, foram só boatos, nenhum tipo de comprovação, né? Foram boatos vagos. E com quem trabalhar, né? Que são as pessoas, né? O time. Então são os 4 T's da autonomia que ele comenta. E aí a gente vai para o outro capítulo aqui, que é o capítulo da excelência, né? Que é um outro elemento. A excelência aqui, ela tem a ver com o senso de competência, né? Com o senso de desempenho. Eu sempre falo que, cara, ninguém chega em casa feliz da vida porque não bateu meta. Hoje eu não bati meta. Nossa, isso foi muito bom. Não. A gente tem essa natureza, e aí na minha percepção é inata, de querer fazer as coisas bem, de querer acertar, né? E aí ele fala aqui que durante um bom tempo, para se ter desempenho, para se ter excelência, a obediência pode ter dado certo. Lá durante, né, a Revolução Industrial, nas tarefas algorítmicas, nas tarefas de operação. Mas hoje em dia, né, somente o engajamento vai levar à excelência. Ele fala aqui do flow do Mihai Csikszentmihalyi, que é um pesquisador que, eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas ele conseguiu identificar que quando as pessoas têm um equilíbrio entre desafio e habilidade, quando ela fica no meio desse gráfico aqui, ela tem uma experiência que ele chama de fluxo, uma experiência de que as coisas estão fluindo, e normalmente sim tem um bom desempenho nesse momento. Ele diz aqui que existem 3 leis da excelência, né? A primeira lei é que é uma mentalidade, é um jeito de pensar, é um jeito de encarar a vida. E depois ele diz que, sim, vai ter sofrimento, vai ter dor no processo. Alcançar a excelência ou buscar a excelência não é um processo gostosinho, não é um moranguinho, como eu muitas vezes uso, né, esse termo nas minhas falas. E por último ele fala que é uma assíntota, né? O que é uma assíntota? A assíntota é uma curva que nunca chega no topo, né? Então a excelência ela é inalcançável. E aí ele fala brevemente ali sobre os riscos da excelência ser uma assíntota. Porque você busca eternamente a excelência, você tem esse desejo de querer ser excelente, mas você nunca vai chegar à excelência de uma forma geral porque ela não existe. Porque ela é uma assíntota. Então saiba que você tem que buscar a performance, tem que buscar o desempenho, mas a excelência lá sempre tem espaço para ser mais excelente. E que isso não seja fonte de ansiedade. Ele dá esse alerta lá dentro, né? Aí ele fala aqui também da questão da mentalidade do desempenho, que no processo de aprendizado é muito mais valioso a gente focar em metas de aprendizado do que em metas de desempenho. Isso promove maior entrega, né? Focar na meta de aprendizado entrega mais desempenho, ao invés de focar na meta de desempenho. Ele apresenta alguns estudos lá. E o capítulo 6 que ele fala aqui é o capítulo do propósito, né? E aí ele vai falar aqui que o propósito, ele usa até essa frase que é do Csikszentmihalyi também, que o propósito fornece energia para viver, né? Até uma coisa curiosa, porque ele não cita não tá aqui o livro. Ele não cita, para mim, que é a pessoa mais emblemática para falar de propósito, que é o Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de um Sentido. Quem sabe a gente faz um mapa mental daquele livro também. Se você está gostando do conteúdo, né? Aliás, eu tenho que fazer esse protocolo de rede social. Eu não sei por onde você está assistindo. Se você está assistindo pelo YouTube, pelo Spotify ou qualquer lugar, por onde quer que você esteja assistindo, curte, se inscreve no canal. Se você estiver no Spotify, segue.
Avalia como 5 estrelas aí para nós, por favor, obviamente, se você está gostando, né? Para deixar a plataforma entender que esse conteúdo tem valor e poder entregar para mais pessoas, né? Fechando o protocolo de rede social, volta para cá. Eu preciso melhorar nisso. Eu tenho que botar um post-it aqui. Tem que botar um post-it aqui. Fazer protocolo social, de rede social. E aí, cara, ele traz aqui uma fala do Gary Hamel que é interessante em relação ao propósito das organizações. Porque as pessoas estão trabalhando no mesmo lugar, mas elas estão trabalhando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo propósito? Normalmente não. E aí, ele fala de um erro que muitos executivos, CEOs, fazem ao colocar metas para as empresas, que é usar palavras relacionadas a performance única e exclusivamente. Vantagem, desempenho, performance. Enquanto que, segundo ele, palavras como inspiração, palavras como muito mais relacionadas a interior nosso, elas são mais potentes para gerar esse senso de propósito, que é um dos elementos, né? Que é um dos elementos da motivação 3.0 que ele aponta aqui. E aí aqui então, né, finalizando o capítulo 6, ele apresenta um kit de ferramentas, né? Esse aqui é bem interessante. Eu quase que daria para fazer só um mind map das ferramentas, tá? Só que ia ficar muito grande. Então eu fiquei ali no final lendo, relendo e escolhi algumas para colocar. A primeira que eu escolhi foi essa aqui, ó. É você juntar as pessoas do seu time, da sua organização e pedir para elas escreverem num cartão, tá? Qual é o nosso propósito aqui? Qual é o propósito da nossa organização? E aí as pessoas escrevem em silêncio. E sem aquela plaquinha na parede lá, missão, valores e tudo mais, né? Sem essa plaquinha. Né? Pergunta, qual é o nosso propósito aqui? Aí depois faz uma revelação. E aí, normalmente, o que é dito não é consenso. Não se sai o mesmo propósito. O João falou de um propósito, a Maria falou de outro, o Zé falou de outro, o Márcio falou de outro. Cada pessoa falou de um propósito. Mas peraí, a gente não está trabalhando aqui todo dia por um mesmo objetivo? Então ele dá esse insight de fazer isso e depois dessa reunião tu tá alinhado. Depois dessa experiência, dessa pequena dinâmica aqui, tu tá alinhado sobre qual é o propósito da organização. Eu achei interessante e simples de fazer. Eu gosto dessas coisas às cegas que depois tem revelações, né? Ele dá aqui os 5 passos para a excelência, que aqui eu tenho até um ponto de atenção, né? Eu até vou botar aqui, cadê aqui? Deixa eu botar numa cor diferente aqui. Que eu até tenho um ponto de atenção para um deles aqui. Vamos lá. A primeira aqui que ele fala, né? Prática deliberada. Aqui ele traz a teoria do Andrew Erickson. Isso. Do Andrew Erickson, que é o famoso pesquisador das 10.000 horas, né? O Malcolm Gladwell, ele basicamente escreveu, se não me engano... Putz, qual do livro do Michael Gladwell agora é? O Michael Gladwell escreveu um dos livros lá, Outliers. Isso aí. Ele escreveu esse livro basicamente em cima das 10.000 horas, né? É a ideia central, que para você chegar à excelência em alguma coisa, você tem que praticar 10.000 horas de algo, né? Não é bem assim, tem uma distorção no meio do caminho, mas aqui também não é espaço para isso, né? Ó, volta para cá. Uma hora talvez a gente faça um episódio sobre esse aí também, se você achar legal, né? Depois deixa nos comentários aqui o que você tá achando. Então, a prática, mas essa melhora, ela só acontece quando eu pratico deliberadamente. É o seguinte, você caminha há quanto tempo? Desde que você, sei lá, 1, 2 anos, a idade varia, né? Mas a maioria das pessoas caminha ali entre 1 ano e 3 anos, né? 1 ano e 2, a criança já está caminhando. Tá, e você é um excelente caminhador porque você caminha há 30, 40 anos? Não é porque você faz alguma coisa há muito tempo, repetida, que você é bom naquilo, entende? Você precisa... Tem uma pessoa que... eu corro há 10 anos. Só que a pessoa está sempre correndo 5 km em 40 minutos. 5 km em 40 minutos. Ela não melhora. Tem algum problema em correr 5 km em 40 minutos? Não tem. Agora, se a tua intenção é evoluir, é melhorar, é excelência, ter performance física, etc. e tudo mais, reduzir o tempo para ter um pace mais alto, um pace menor, faria sentido. Então não é porque você faz alguma coisa há muito tempo que você faz bem. Então esse é o conceito da prática deliberada
que a gente usa aqui para buscar excelência. É a busca intencional por melhorar. E não só repetir, mas também tem que repetir, né? Aí ele fala de buscar feedbacks imparciais, de pessoas que sejam relevantes para esse tema, obviamente, né? Vamos ser inteligente aqui. Vou pular esse aqui, vou voltar. E preparar-se para se sentir cansado. Por quê? Porque a busca pela excelência é aquela assíntota, né? Tem sofrimento no meio do caminho, tem dor, né? A excelência não é um evento natural, né? Fora pôr dos sóis, né? Fora pôr do sol, fora a beleza de uma rosa, a excelência, de uma forma geral, ela não é um produto natural. Ela tem esforço, ela tem intenção, ela tem repetição, entende? Isso é uma das leis da excelência aqui dos 5 passos da excelência, na verdade. As leis estão lá no capítulo anterior que a gente falou. E aqui ele fala de um ponto que eu já tenho estudo que vai na contramão. Ele fala que para você alcançar a excelência, você tem que se concentrar no que você precisa de ajuda, ou seja, na sua fraqueza. E eu já tenho aqui um bom volume de estudos que me mostra, se eu tenho um aluno que ele é excelente em português, ele tira 10 em português com muita facilidade, mas ele tem dificuldade em matemática, o que a maioria dos educadores, dos cuidadores, dos pais fazem é fazer esse cara, essa criança, se melhorar, buscar ser melhor na matemática, aquilo que ele não gosta. Ele não precisa ser o melhor do mundo em matemática, ele tem que passar de ano, entende? Em matemática. Agora, em português, que é a área dele, aí sim, ali tem um compromisso do cara ser 10. Então, do que tu gosta? Tu gosta disso? Não, tu não precisa ser 10 em tudo. Ninguém é 10 em tudo. Entende? Mas aqui tu tem a obrigação de ser 10. A gente não vai ter entende essa conversa de um cuidador com uma criança? Um cuidador? Cara, tu não precisa ser 10 em tudo. E acho que essa conversa, ela pode ser sim levada para o mundo corporativo. E aqui, eu tenho uma série de estudos aqui, principalmente falando sobre talentos, sobre forças, sobre virtudes, que mostram que quando a gente foca no que a gente tem de bom, a gente naturalmente eleva esses pontos fracos aqui. E aqui está dizendo para se concentrar nos pontos fracos. Então a minha atualização científica desse livro aqui cara, não, isso aqui está errado. Você não deve se concentrar nos seus pontos fracos. Você deve se concentrar nos seus pontos fortes. Você deve saber quais são os seus pontos fracos. É diferente. Saber quais são os seus pontos fracos é diferente de você se concentrar nos seus pontos fracos. Isso é extremamente relevante a gente colocar aqui, né, nessa conversa. Tá? Fechando isso, né, tem aqui ainda uma parte aqui do kit de ferramentas que eu gostei bastante, que é um grande homem é uma frase. Esqueci agora quem disse para quem, né? Tá ali no livro, acabou não dando tempo de colocar aqui no mapa mental. Mas ele fala sobre a gente tentar enxergar a vida, ou para onde está indo nossa vida, como uma frase. Por exemplo, para onde tu tá indo, Márcio? Eu tô indo para ser, ele curou o câncer. Entende? Esse presidente aqui foi qual presidente? Ele foi o cara que ajudou a superar essa crise. Percebe? Essa intenção desse um grande homem cabe numa frase, é uma frase, né? E aqui eu deixo parcialmente a minha aqui, né? Tentando, acho que ela pode se melhorar, né? Mas ele ajudou as pessoas a serem mais felizes através da ciência. Acho que através da ciência fica mais bonito. Então, vou até botar aqui, ó. Através da ciência. Aqui. Essa é a minha tentativa de ser uma grande pessoa em uma frase. Então, são algumas ferramentas que eu achei relevantes dentro do que ele apresentou. E aí, aqui, para finalizar, né, eu vou deixar minha opinião aqui de forma falada sobre o livro nesses aspectos aqui, tá? Vamos lá, a essência do livro. Márcio, para ti, qual é a essência do livro? Para mim, a essência do livro é mostrar o descompasso do que a ciência sabe versus o que o mundo dos negócios faz e, a partir disso, mostrar caminhos científicos para que você tenha melhores resultados respeitando as pessoas, fazendo com que elas se sintam bem e que elas não se sintam objetos. Que essa é a essência do livro, pelas minhas palavras. A melhor parte, para mim, eu gosto muito desses estudos iniciais, né? Você pode ver até pelo tamanho de
do mind map que ficou aqui da introdução versus os outros, eu gosto muito desse detalhamento de estudos, porque eu gosto de mostrar de onde vem, né? Eu não gosto de falar, você precisa ter um ambiente com autonomia, excelência e propósito. Eu não gosto de falar isso. Eu gosto de mostrar, foi feito um estudo assim, e com base nisso, você tem que... Perceba que isso também acontece no teu mundo corporativo, porque daí eu tenho algo mais tátil para que você entenda, para que as pessoas entendam de fato a mensagem que está sendo passada. Para mim, a pior parte, cara, essa aqui, né, de falar que as coisas, de falar para focar na fraqueza, né, desatualizado na minha percepção, tá? E tenho evidências disso, né? Uma frase marcante do post-it, para mim, não tem aqui, essa aqui eu vou de cor, não preciso ler em lugar nenhum, né? Existe um descompasso, existe uma distância, existe uma divergência entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz. E eu até tenho um material meu, particularmente, que eu uso, onde eu falo que, cara, eu tenho essa missão, eu peguei essa missão do Pink para mim. Reduzir essa distância faz parte da minha missão, né? E por isso que eu fico tão empolgado falando desse assunto aqui, né? Você já tá vendo, né? Respondendo aqui, vale a pena ler 2 vezes? Vale. Pô, valeu. Eu lembrei de muita coisa que eu não lembrava fazendo essa revisão. Valeu muito a pena, sim. Nota de 0 a 10. Pô, não tinha pensado nessa. Eu vou dar uma nota... eu vou dar uma nota 9. O Pink é genial até aqui, né? Eu sou fã do Pink, eu gosto muito, né? Eu até vou parar de espelhar aqui, tá? Aqui tá o mapa mental, tá? Deixa eu trocar de tela. O Pink, ele é genial. O livro, pra ter uma noção aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. O livro tem, vamos dizer aqui, 215 páginas, arredondando aqui, né? E aí, mas o livro, entre aspas, ele acaba, né, entre aspas, né, na página 157, que é quando tem aqui é quando tem o encerramento do conteúdo. A partir da página 160 aqui em diante, é só ferramenta. É só como aplicar o que ele disse antes. Que normalmente eu percebo que não tem muito nos livros, né? As pessoas ficam muito da teoria e pouco como, né? Muito o que e pouco como. Então aqui, cara, ele tem boas ferramentas, né? Ele tem essa questão aqui das boas ferramentas. No final aqui ele é genial. Além das ferramentas aqui, deixa eu achar aqui no livro aqui, ó. Ele fala de 15 tipos de leitura essenciais, se você quer ser o tipo 1 lá que ele fala, que ele apresenta anteriormente, né? E ele fala de alguns livros, né? Inclusive, alguns deles são difíceis de achar, tá, galera? Alguns deles não são fáceis de achar, não. Eu tô com um aqui no carrinho do sebo virtual aqui, tá 200 pila o livro, né? Porque boa parte deles não são mais publicados, né? E aí, beleza, né? Ele vai falando desses 15 livros, e aí ele fala aqui, ó, ouça os gurus, né? 6 pensadores que vale a pena você escutar. E aí ele vai falando, e aqui é muito legal, porque ó, ele fala, por exemplo, aqui vou pegar o Peter Drucker aqui, né? Quem é Peter Drucker? Qual é a ideia principal do Peter Drucker? Como essa ideia se conecta com o tipo 1 que ele está falando? E algumas informações adicionais sobre a pessoa. Aí ele fala do Jim Collins, ele fala do Gary Hamel, que ele citou anteriormente, né? Enfim, ele fala de 6 gurus que falam da mesma linha do que ele fala. Isso aqui eu gostei. E aí depois ele fala... traz 4 maneiras de utilizar esse conteúdo para entrar em forma. E aí no final, cara, isso aqui, quando eu terminei e apareceu isso aqui para mim, eu falei, cara, eu não sei porque eu tô fazendo isso, porque tá lá no final tudo pronto. Mas para mim valeu muito a pena. Espero que para ti também. Ele fala assim, ó, resuma o capítulo por capítulo. Então ele fala aqui, ó, no capítulo 1 ele diz isso, no capítulo 2 ele diz isso, no capítulo 3 dá pra fazer um vídeo só lendo isso aqui, né? E aí depois ele traz um glossário, ele escreve de um jeito, tá? Ele escreve de um jeito, empacota o conhecimento de um jeito que entra na cabeça das pessoas. O TED dele, pra mim, é um dos melhores TEDs que eu já vi na vida. Não sei se é o melhor, tá? E aqui tem uma coisa... faltou uma outra parte que eu gosto muito, tá? Cadê aqui, ó? Guia de discussão. 20 formas de iniciar uma conversa para fazer você refletir e debater. Isso aqui eu achei muito legal, né? Pink conseguiu convencê-lo de que há uma lacuna entre o que a ciência sabe e o que as organizações fazem? Você concorda que precisamos atualizar nosso sistema operacional motivacional? Por quê? Ou por que não? Então,
ele já dá aqui o livro, e aqui tem uma série de perguntas que dá até para seguir como uma sequência de debate aqui nos comentários. Pensei nisso agora, não sei se vai fazer sentido. Tem uma outra parte aqui também que eu gosto, que ele fala... Onde é que tá? Se fosse colocado num Twitter, como você colocaria o conteúdo do livro? Né? Pô, não tô achando aqui agora. Mas ele fala, tipo, se fosse um Twitter, como começar uma conversa? Como falar que você leu o livro sobre... em relação a num evento de negócios, num jantar, etc. Então o livro, cara, bom pra caramba, né? Acho que você viu que ele não é um resumo, né? Não é um resumo do livro, cara. É uma revisão. É uma revisão. Se você já leu, me conta aí, valeu a pena assistir a revisão de novo aqui? Me conta aqui nos comentários. E eu quero te agradecer se você ter assistido até aqui. Fazer aquele protocolo de rede social, se você ainda não curtiu, que curta, se inscreva no canal, tudo mais. Você já sabe, meu nome é Márcio, esse é o podcast Estudos Dizem. E aqui nós falamos um pouco sobre o que diziam os estudos a respeito da motivação, essa nova motivação 3.0, um livro escrito em 2009 que ainda é bastante atual, porque a gente segue com muita divergência entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz. Meu forte abraço e até o próximo episódio, ou em algum momento, em alguma das plataformas, quando a gente se vê por aí. Forte abraço.